CEIP, Casa Espírita Ilha de Paquetá, trazendo conhecimento através do decodificador Allan Kardec, consolando corações, mostrando o caminho do aprimoramento moral, despertando o espírito imortal em cada um de nós através da doutrina espírita, concedendo o pão do espírito que nos fortalece, dando sentido à vida. Bom final de tarde para todos vocês que já estão aí ligados no nosso canal aqui do YouTube, através dessa live da Casa Espírita da Ilha de Paquetá. É um prazer estar com vocês novamente para mais uma live. Lembrando a vocês para deixar o copinho de água para fluidificar durante o processo. E vamos dar início, então, à nossa live, convidando nossa querida irmã, Nívia Maria, para tocar lá da casa dela uma música no teclado. Boa tarde. Boa tarde, Nízia. Boa tarde, Luiz. Boa tarde. Mãe amada. Mãe amada. Obrigada, Nízia. Muito linda a música, né? E amanhã é um dia tão especial, que amanhã é o dia das mamães. Então, vamos ler a nossa página hoje de abertura. Hoje nós vamos ler Fonte Viva. Ricardo vai colocar para vocês a nossa página. Depois vamos fazer a nossa prece. Hoje vai ser para as mamães, né? Fonte Viva hoje, uma psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito de André Luiz. Vamos ler o capítulo 21, a maioridade. Passagem bíblica narrada em Hebreus capítulo 7, versículo 7. Paulo diz o seguinte: o menor
é abençoado pelo maior. Emmanuel, então, comenta essa passagem, ele diz assim: em todas as atividades da vida, há quem alcance a maioridade natural entre os seus parentes, companheiros, contemporâneos. Há quem se faz maior na experiência física, no conhecimento, na virtude ou na competência. De modo geral, contudo, aquele que se vê guindado a qualquer nível de superioridade costuma valer-se da situação para esquecer seu débito para com o espírito comum. Muitas vezes, quem atinge a maioridade financeira torna-se avarento. Quem encontra o destaque científico faz-se vaidoso, e quem se vê na galeria do poder abraça o orgulho vão. A lei da vida, porém, não recomenda o exclusivismo e a separatividade. Segundo os princípios divinos, todo progresso legítimo se converter em bênçãos para a coletividade inteira. A própria natureza oferece lições sublimes nesse sentido. Cresce a árvore para a frutificação, cresce a fonte para benefício do solo. Se cresceste em experiência ou em elevação de qualquer espécie, lembra-te da comunhão fraternal com todos. O sol, com seus raios de luz, não desampara a furna barrenta e não desdenha o verme. Desenvolvimento é poder. Repara como empregas as vantagens de que tua existência foi acrescentada. O espírito mais alto de quantos já se manifestaram na Terra aceitou o sacrifício supremo, a fim de auxiliar a todos, sem condições. Não te esqueças de que, segundo o estatuto divino, o menor abençoado pelo maior. O menor é abençoado pelo maior. Né? Então, agora, nós vamos fazer a nossa prece, pedir a Jesus a bênção nessa noite de sábado, lembrando que amanhã é Dia das Mães, que independente das circunstâncias em que viemos a esse planeta, todos nós tivemos uma mãe. Ainda não disseminou os bebês de proveta, que também tiveram uma mãe porque alguém cedeu o óvulo, mas não estamos ainda nessa era. Então, todos nós viemos de uma mãe, alguém que nos deu o dom da vida, né? Então é por ela e também por todas as outras mães, as mães adotivas, os pais que substituíram as mães que estavam em falta, as tias, as avós, as madrinhas, as crianças adotivas, as mães adotivas, por todas elas. Hoje vamos elevar os nossos pensamentos e vibrar pelo bem-estar das mães que já não têm seus filhos, porque os perderam na guerra, os perderam numa doença, as que só têm um filho e por algum motivo os perderam de alguma forma. Gostaríamos que a espiritualidade lembrasse a elas, no desprendimento do corpo, que elas não perderam nada, que a vida continua após a vida e que seus filhos, aonde quer que estejam, ainda estão vivos, ainda vivem, só fizeram a viagem que todos nós um dia faremos, e que, acima de tudo, nossos filhos são nossos irmãos. Por essas mães, enviamos as nossas vibrações de consolo e de esperança, que maior que a dor da separação será a alegria do reencontro. Também pedimos pelas mães, pelas nossas mães que já desencarnaram, pelas mães que muitas crianças já adultas não chegaram a conhecer realmente,
porque partiram quando ainda eram crianças, para outros que as mães viram seus filhos crescerem e depois se foram, mas para todas as mães que se encontram na esfera espiritual, que com certeza, em sua maioria, rogam por nós, aqui encarnados na Terra, para as mães enfermas, para todas as mães desse planeta, para as mães de consideração, para as mães de um dia, aquelas que socorrem os filhos dos outros. Obrigada, Jesus, por essa pessoa tão sensível no mundo, esse ser chamado mãe. Pedimos a bênção pelo dia de hoje, pela noite de hoje, nosso querido irmão Walter, seja inspirado, seja acompanhado pela espiritualidade, que ele possa se sensibilizar com toda essa espiritualidade que o acompanha, para nos oferecer as palavras e as orientações que todos nós em casa precisamos para acalmar os nossos corações, para abrandar os nossos espíritos, para estarmos mais confiantes e fortalecermos a nossa fé em Cristo Jesus. Por isso pedimos a vossa bênção, Mestre, para darmos por iniciado, nessa noite de sábado, o nosso estudo da SEIP, Casa Espírita da Ilha de Paquetá. Graças a Deus. Obrigada, então, a presença de todos vocês. Hoje, dia 8 de maio do ano de 2021, nosso sábado, todos os sábados estamos aqui, fazendo essas lives. Hoje, então, temos o tema, junto com o Walter Lano, ele fará hoje a palestra, e vamos, então, chamá-lo aqui, né, para dar início a esse estudo, e, ao mesmo tempo, um bate-papo, né, e é tudo junto, né, Walter? Palestra, tudo, né? Exatamente. Boa noite, Walter. Boa noite para todos aí, todos que estão aí interligados através da nossa super internet. Tá ótima a transmissão, você também está super bem aí com luz. Beleza, eu vou passar a bola então para você e bom trabalho. Obrigado. Deus te abençoe, Célia, aí no seu trabalho. A todos nós. Bom, o título dessa nossa conversa, Repensando a Prece, ela traz, eu vou tentar trazer uma narrativa diferente daquela que nós já temos no nosso cotidiano, nas nossas vivências com relação à prece. Então, por que eu quero trazer essa narrativa nova? Porque eu acredito que a doutrina, ela busca, ela entende a importância do diálogo dos nossos pontos de vista, que através dos nossos pontos de vista, da nossa razão, da nossa maneira de enxergar a própria doutrina, ela tem vários aspectos, porque nós somos diferentes, nós temos características diferentes, nós temos formações diferentes, e na nossa trajetória espirituais, nós estamos em níveis diferentes. Então, é extremamente rico quando, dentro de um mesmo assunto, a gente possa ter várias narrativas sobre esse mesmo tema, sobre o mesmo assunto, para que a gente possa, a partir daí, dialogar entre a gente, para que a gente possa aprender uns com os outros, e não tentar impor as narrativas, os pontos de vista uns aos outros. É importante que a casa e que o movimento espírita tenha muitas narrativas sobre o mesmo assunto. É super importante, super saudável. Bom, repensando a prece. Bom, eu vou pegar aqui no Boa Nova, no capítulo 8, se chama Oração Dominical. Por que eu peguei isso? Porque no diálogo de Jesus com Pedro, como é que surgiu esse diálogo de Jesus com Pedro?
Jesus curou a sogra de Pedro. Então, ela chegou para Pedro e falou assim, olha, Jesus, ele tem esse poder, ele está representando Deus aqui na Terra. Ele tem esse poder de curar. Então, já que ele tem poder de curar, e você é um dos companheiros dele dentro dessa missão aqui na Terra, então pede a ele para que ele melhore a nossa vida. Porque a gente é pobre, a gente não tem muita coisa. Tudo é muito com sacrifício. E Pedro, no seu momento ali, ele achou que ela tinha razão. E foi falar com Jesus. E tem um diálogo com Jesus, e dentro, que eu não vou aí, vocês vão ler, eu vou pegar o ponto em que eu vou trazer para essa narrativa nova. Que Jesus fala assim para o Pedro, dentro de um diálogo grande, Jesus fala para ele assim, é necessário, portanto, Pedro, cultivar a prece, para que ela se torne um elemento tão natural, para que ela se torne um elemento natural na vida, como a respiração. Vou repetir de novo. É necessário, portanto, cultivar a prece, para que ela se torne um elemento natural da vida, como a respiração. Aí eu pergunto para todos vocês, a prece tem esse caráter na nossa prática diária, nas nossas aflições, quando nós vamos louvar a Deus, quando nós vamos agradecer a Deus, quando nós vamos pedir alguma coisa a Deus, tem esse caráter, a gente tem essa consciência de que nós vamos fazer essas preces diárias para que nós possamos naturalizar essa prece para que ela fique tão natural quanto a respiração? Será que a gente faz com essa intenção? Por que ele faz essa comparação com a respiração? Porque a respiração, ninguém precisa parar para pensar, para refletir, para que a gente possa respirar. Nós, muitas vezes, só percebemos a respiração quando nós estamos com a falta de ar. Aí, caramba, como é importante a respiração. Muitas vezes nós vamos fazer cursos para que a gente possa aprender a respirar melhor. Então, isso foi algo que me chamou muita atenção, porque na nossa prática, dentro da instituição, nunca ninguém tinha me convidado para perceber a prece como um exercício para que ela se torne tão natural quanto a respiração, para que a prece aconteça sem eu precisar fazer uma formalização da prece. Bom, isso é um ponto de vista. Aí vamos pegar agora daquilo que nós temos da vivência de Jesus aqui na Terra. Por exemplo, nas reuniões da casa de Pedro, antes da conversa, não temos nenhum relato que antes de qualquer conversa de Jesus com aquelas pessoas na casa de Pedro, ele fazia uma prece antes. E também Jesus não fazia uma prece quando terminava. Então me chamou a atenção isso. Por exemplo, quando Jesus curava as pessoas, ele não fazia uma prece antes de acontecer a cura, e nem fazia depois. Isso é uma coisa que me chamou a atenção. E nós, na nossa prática, nós somos convidados a vivenciar a prece, e a gente já sabe que quando a gente faz a prece, o quanto que isso é benéfico para todos nós, como ela nos ajuda. Só que nós não somos convocados para entender que o exercício da prece é uma forma de naturalizar a prece. Não, a gente formalizou a prece e constitui isso como uma regra final.
Aí, para algumas pessoas, a gente chegou ao extremo de achar que uma pessoa tem uma oração muito mais forte do que outros. Ou então, quando você faz, aquela pessoa tem tanta fé que a prece dela dá uma comoção em todas as pessoas. Mas será que é isso mesmo? Será que o objetivo é esse? Ok, é uma narrativa, é um ponto de vista. Então, vamos pegar aqui, na continuação desse diálogo, porque Pedro não está convencido que Jesus tem razão. Então, ele fala assim, Pedro chegou um momento de tanta conversa, Jesus falando, explicando para ele, ele não entendia, e Pedro chegou na via dos fatos. Pedro falou o seguinte: Senhor, tenho procurado, por todos os modos, manter inalterável a minha comunhão com Deus, mas não tenho alcançado o objetivo das minhas súplicas. Será que algum de nós já passou por esse momento da gente, por mais que a gente se esforce de ter uma vida mais alinhada com a moral do Cristo, em determinado momento, será que alguém de vocês já passou a se perguntar: caramba, Jesus não está escutando as minhas preces, Deus não está escutando as minhas preces, porque as coisas não estão se resolvendo, que é o que o Pedro está passando. Todos nós, eu já passei por vários momentos que eu me questionava: caramba, Deus não está ouvindo as minhas súplicas. Só que, se eu chegasse para Selma, por favor, olha, eu acho que Deus não está escutando as minhas súplicas, por mais que eu me esforce a ter uma vida mais equilibrada, que eu pratique a caridade, mas, Selma, eu acho que Deus não está ouvindo as minhas súplicas. A Selma, logicamente, ela teria uma maneira de me responder sobre isso. O Ricardo, se eu chegasse para o Ricardo e falasse, o Ricardo também teria uma maneira para me responder sobre isso. Mas Jesus não respondeu. Muito pelo contrário, ele respondeu com uma pergunta. Aí Jesus fala para o Pedro: Pedro, e o que tens pedido a Deus? Opa, mudou. Quer dizer, Pedro chegou dizendo que não estava sendo atendido, e Jesus não tentou explicar para Pedro. Jesus perguntou para o Pedro o que é que ele estava pedindo. Pedro, o que tens pedido a Deus? Aí eu pergunto, o que nós temos pedido a Deus nas nossas preces, nas nossas orações diárias? O que nós temos pedido a Deus? Aí o Pedro responde: tenho implorado a sua bondade que aplane os meus caminhos com a solução de certos problemas materiais. Olha só o que o Pedro estava pedindo para Deus. Estava pedindo, ele estava se associando a Deus, ele estava se harmonizando com Deus para solução de certos problemas materiais. Ou seja, Pedro, nesse momento, que a gente entende aqui, ele ainda, a relação dele com a mensagem que Jesus estava trazendo era extremamente material. Isso é um ponto para a gente parar para pensar. Será que a nossa relação com a casa espírita, com a instituição espírita, ou a instituição religiosa, será que a nossa relação com Deus não esteja nesse estágio simplesmente para suprir as nossas necessidades materiais? As nossas aflições materiais? É uma coisa para a gente refletir e pensar quando a gente for fazer a prece no nosso dia a dia. Jesus respondeu para Pedro: Pedro,
enquanto orares, pedindo ao Pai a satisfação de teus desejos e caprichos, é possível que te retires da prece inquieto e desalentado. Mas sempre que solicitares as bênçãos de Deus, a fim de compreenderes a sua vontade justa e sábia a teu respeito, receberás pela oração os bens divinos do consolo e da paz. Opa! Então aqui, trazemos aqui uma maneira diferente de nos relacionarmos com a prece. Então, quando vamos na nossa prece, na nossa necessidade material, ou para nossa proteção material, nós vamos pedir a Deus, é possível que a gente saia da prece ainda inquieto, ainda insatisfeito. Mas, se eu solicito a bênção de Deus, a fim de compreenderes a sua vontade, ou seja, que seja feita a vontade de Deus. Não é a minha vontade, é a vontade de Deus. E a vontade de Deus é diferente para cada um de nós. É diferente em cada situação que nós estamos passando. Por isso que ele fala, para compreenderes a sua vontade justa e sábia a teu respeito. Então, naquele momento da minha dor, por mais que seja parecido com a dor do outro, mas a vontade de Deus vai agir diferente entre essas duas pessoas, entre cada um de nós, porque nós estamos com necessidades diferentes. Então, nós precisamos nos alinhar com essa vontade divina e conseguir dizer do fundo do nosso coração, seja feita a vossa vontade. Então, nós vamos lutar, nós vamos construir, nós vamos nos associar, nós vamos fazer, perseverar, mas que no final da nossa luta, da nossa caminhada, de cada momento, de cada hora, possamos dizer, seja feita a vontade de Deus. Essa é uma narrativa. Então, depois que Jesus fala isso, o discípulo chega para Jesus e falou, Jesus, ensina-nos a orar. Foi, nesse momento, Pedro percebeu que a relação com Deus tinha que ser uma relação diferente. Não era uma relação material. Não era para conquistar as coisas materiais. Muito pelo contrário. Era para conquistar coisas além da matéria. Essa é uma reflexão profunda que nós precisamos refletir a cada momento que a gente for fazer a prece. Que a gente entenda que a prece, ela precisa ser tão natural quanto a respiração. Então, no momento agora que eu estou falando com vocês, esse meu momento, eu estou tentando fazer o melhor. Então, nesse momento que eu estou falando com vocês, eu estou orando. Porque eu estou buscando o meu melhor. E esse melhor eu estou tentando me afinizar com a vontade do Pai. Com a vontade de Deus. Então, isso já pode ser uma prece? Isso é uma prece? Quando eu vou pegar o meu filho para dar o alimento, se eu coloco ali os meus melhores sentimentos naquela relação do alimento da matéria, da educação do filho, dessa relação, como estamos ali resgatando um sentimento maior daquela relação, que naquele momento é entre pai e filho, eu já estou orando. No momento em que eu me levanto de manhã, vou preparar meu café da manhã, para ir trabalhar, para ganhar a minha sobrevivência, se dentro desse processo
de acordar, de tomar o meu café, pegar a condução e fazer o meu trabalho, se eu vou ali fazendo com os meus melhores, procurando os meus melhores sentimentos para aquela ação, eu estou fazendo uma prece. É isso que eu entendo e é isso que eu quero trazer, essa narrativa nova. Bom, pelo que você percebe aqui, que quando ele diz, Senhor, ensina-nos a orar, isso mostra que até então não existia nenhuma formalização da prece na relação de Jesus com os discípulos. A primeira prece formulada é depois desse pedido. Senhor, ensina-nos a orar. E aí vem a oração célebre. Então vamos ver como é que é essa oração formalizada. Será que essa oração formalizada contradiz Jesus? Quando ele falou que a prece tem que ser tão natural quanto a respiração, e Jesus não formalizava antes disso nenhuma prece? Será que Jesus se contradisse nesse momento? Vamos ver. Quando ele diz assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Olha só. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Se a gente olhar rapidamente, parece uma frase normal. Mas quando Jesus falou, Pai nosso que estás no céu, mostrando, olha só, existe algo muito maior, muito mais potente do que a existência material aqui na Terra. Pai nosso que estás nos céus. Jesus não falou Pai nosso que está no céu. Falou Pai nosso que está nos céus. Nos céus, mostrando que é um universo. Naquela época não se falava de outros mundos, de outros planetas. Nem se conhecia. Mas Jesus já tinha uma noção disso. Estás nos céus, nos convocando para sair daquela materialidade apenas de sobreviver e ampliar a nossa percepção, a nossa sensibilidade para olhar além dessa matéria, para enxergar que existia um infinito que nenhum de nós conhecíamos. Para que não ficasse somente nessa luta cotidiana de comer, morar, se vestir, se proteger. Isso é muito pequeno. Então, a oração é Pai Nosso que estás nos céus. Olha que coisa mais fantástica. Olha, nos céus. Mas só tem um céu. Se eu tivesse naquela época, eu perguntava, Jesus, mas só tem um céu. Mas não teve essa indagação. Mas Jesus já mostrava que existia muitas moradas na casa do Pai. É infinitas moradas. E é o universo inteiro e que é infinito. Depois ele diz, venha a nós o teu reino. Olha, venha a nós o teu reino. Ou seja, a lei que rege lá, nos céus, no infinito, essa lei é que vai reger a nossa vida aqui na Terra. É a mesma lei. As leis dos homens, elas são importantes, mas elas precisam se aprimorar, como elas ficam se aprimorando de tempos e tempos, e a cada vez mais elas se aproximam das leis naturais, da lei fraterna de amor.
Então, que o teu reino é a mesma lei que rege aqui a terra. Então, precisamos no nosso dia a dia, além da nossa sobrevivência, temos que ter tempo para nos sensibilizar, para perceber como funciona essa lei maior, para que ela possa naturalizar no nosso cotidiano aqui na Terra. E para isso possa modificar as nossas leis aqui na Terra. Depois ele mostra: seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Olha, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Ou seja, por mais que nós tenhamos as necessidades básicas de sobrevivência, mesmo assim, que seja feita a tua vontade. Não é a minha vontade, não é a necessidade da minha família, não é a necessidade do meu estado nem do meu país. É que seja feita a tua vontade. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Olha só, muitas pessoas se tornam muito arrogantes, muito orgulhosas, porque elas chegam lá, trabalham, estudam, descobrem, organizam e causa, sim, nós temos a nossa energia elétrica, agora a gente só está conseguindo se conversar por causa dessa engenharia das pessoas, da genialidade das pessoas. Nós temos, na nossa parte da saúde, nós temos anestesia, nós temos vários tipos de tratamento que, graças à genialidade desses irmãos, nós temos carro, avião, a industrialização, coisas fantásticas, feita pelo esforço dos nossos irmãos. Mas não devemos esquecer que a origem de tudo vem de Deus. Tudo nós tiramos da terra. Tudo que nós temos de mais grandioso, de mais engenhoso, nós tiramos os princípios básicos da terra. E essa terra não foi criada por nenhum homem. Então, pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. E ele nos dá. Aí, com isso anexado com a nossa vontade, com a nossa perseverança, olha, construímos coisas fantásticas. Mas o nosso orgulho diz que isso é meu, porque eu trabalhei, porque eu descobri, eu fiz. E aí acontece um descontrole na nossa organização social. Depois ele diz o seguinte: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Aqui ele já mostra como é que funciona essa lei de Deus, essa lei natural. Não tem punição, não tem julgamento final. Isso é uma invenção nossa, das instituições. A lei é natural. Então, eu fiz uma coisa errada? Ok. Alguém fez uma coisa errada para mim? Ok. Agora, eu só vou perdoar, eu só vou ser perdoado pelas coisas erradas que eu fiz, pelos equívocos que eu cometi, na proporção em que eu vou perdoando aqueles que me ofenderam, que me magoaram, aqueles que colocou em risco a minha existência aqui na Terra. Então, é proporcional. Não tem julgamento, não tem condenação, tem
o conhecimento de como funciona essa lei natural de amor. É através, quando eu percebo que alguém fez alguma coisa ruim para mim, e eu, com certeza, já fiz alguma coisa ruim para o outro, de alguma maneira, então nós vamos sendo perdoados na proporção em que nós vamos perdoando aqueles que nos ofenderam. É simples assim. Depois, ele diz: não nos deixes cair em tentação e livra-nos de todo mal. Porque Jesus sabia das nossas fraquezas. Ele sabia que essa relação da gente com a matéria ainda nos provocava, ainda nos deixava muito fragilizado, porque a gente se identifica muito com as sensações da matéria. A gente se identifica muito ainda com a persona que a matéria nos dá, que essa relação do espírito com a matéria nos dá. Então, Jesus, percebendo a nossa fragilidade, ele fala: não nos deixe cair em tentação. Não é que a gente não vai, é porque a gente tem que reconhecer a nossa fragilidade dentro desse processo aqui na Terra. Livrai-nos do mal. Porque teus são os reinos. Então, é essa reflexão, é essa nova narrativa que eu quero trazer da prece. Que a gente comece a pensar sobre como nos relacionamos com a prece, para que a prece possa trazer uma consciência dessa naturalização da prece, que o fato da gente estar dentro da nossa existência terrena, mesmo ainda com os nossos equívocos, com as nossas fraquezas, mas dentro de cada momento, se a gente pensar e falar: eu vou tentar, eu vou agora fazer o melhor que eu posso dentro desse processo, eu já estou fazendo a prece. A prece já está começando a se naturalizar como a respiração. E que a gente possa, no nosso exercício da prece, a gente pense sobre isso. Cada vez que a gente for parar para rezar, para orar, que a gente pense como é que seria essa naturalização da prece. Muito obrigado a todos vocês. Até a próxima. Minutinho só que a Selma tá chegando. Chegou. Espera aí, só um minuto, Walter. A Selma tá se posicionando para subir. Aí, eu só não sei quem é que fechou. O microfone tá fechado. Não sei se foi você que fechou. Aí, deixa eu descer de novo. Poxa vida, adorei. Poxa vida, é uma visão ampla, muito ampla da questão da prece. Isso é muito importante, porque esse mecanismo, né, a gente desde pequenininho, né, especialmente que uma boa parte de nós espíritas foi católico antes, né? Então a gente já pega aquele conceito da decoreba e chega num ponto que a gente faz aquele Pai Nosso decorado, que a gente consegue pensar em outras coisas enquanto está falando ele, né? Consegue pensar o que vai fazer depois, e esqueci isso, vou fazer aquilo. E aí, de repente, quando você fala que a gente tem que fazer uma prece, como é que você diz? Que é do cotidiano, é como se fosse uma coisa, como se fosse a respiração, é isso que você coloca, né? Quer dizer... É o Jesus que colocou isso. Não fui eu, foi Jesus. Isso, como se fosse a respiração. Um hábito, uma coisa normal, natural. Então, eu vou passar também, e esse momento, só nós dois, quer dizer, só a gente e Deus, é um momento que a gente pode contar as coisas mais cabeludas que tá só ele ouvindo, né? Então, é um momento, assim, muito importante, achei muito legal, muito gratificante
esse tempo que você passou aqui com a gente, Walter, muito obrigada. Vou chamar a nossa. Vamos fazer a nossa prece de encerramento, né? Walter, você faz uma prece para a gente para encerrar, por favor? Quem? Pode fazer uma. Isso, estou te convidando. Claro, já que eu. Então vamos lá. Então vamos nesse momento onde nós estamos experimentando a questão de estar presente sem estar juntos presencialmente, e que nesse momento nós possamos perceber o que é que nós podemos aprender, porque sabemos, entendemos que o pensamento vai ao infinito e que nós podemos nos relacionar, nos comunicar através do pensamento, impulsionado com a nossa vontade. Porque nós estamos mergulhados nesse fluido cosmo universal que faz com que esse momento se expanda por todo o universo. E, nesse momento, todos nós estamos sintonizados para que essa vibração envolva todos os nossos irmãos, tanto encarnado quanto desencarnados. E que possamos entender que nós nos ligamos através dos nossos sentimentos. Então, no momento em que eu tenho um pensamento maior, fraterno, amoroso, automaticamente os nossos irmãos maiores se alinham ao meu pensamento, ao meu sentimento. É automático. E que possamos entender essa automação. Ninguém precisa implorar que os bons espíritos nos acompanhem. É só a gente mudar a nossa vibração, que automaticamente eles se aproximarão. E que a gente fique atento a isso, que a gente exercite isso, e que a bendita essa pandemia que está nos esforçando, está nos convidando para que a gente perceba a potência do nosso pensamento aliado com o nosso sentimento e aliado com a nossa vontade. Graças a Deus. Graças a Deus. Obrigada, querido Walter. Agora vou chamar a nossa querida Nízia Maria para fazer a música, tocar a música, né, de encerramento para nós no teclado dela. Oi, Nízia. Qual música você vai tocar? Homenageando mais uma vez a irmã Maria. Tá ótimo.
Muito bem, Nízia, muito linda a música, obrigada. Obrigado, Nízia, foi ótimo. Isso, Muito quero agradecer linda então a mesmo. presença de todos vocês em mais uma live da SEIP. Muito obrigada pela participação, pela colaboração, né? Por fazermos esse trabalho em equipe com tanta harmonia. Ricardo, quer dar alguma mensagem? Sim, eu queria dar uma mensagem para os usuários do Facebook, quando eles forem postar alguma coisa, que eles permitam que o Facebook coloque o nome. Então lá no Facebook tem lá, permitir aparecer o nome, que aí a gente vai ter a foto e o nome da pessoa que está no Facebook mandando uma mensagem qualquer. Então, o usuário do Facebook permita que apareça sua foto e o seu nome, assim como aparece das outras pessoas no YouTube, olha, tá? Para ficar legal. Só isso. Amanhã temos uma maratona de palestra do livro A Caminho da Luz, Dia das Mães, quem estiver em casa lá, então de 8 às 18, o dia todo reprisarei todas as palestras do Éder Andrade do livro A Caminho da Luz. Ótimo, muito bom. Então, qualquer momento que vocês tenham vago no domingo, podem entrar no canal da SEIP e acompanhar uma parte, porque todas as partes desse estudo são excelentes, eu garanto. Serão 9, da introdução até o 9, nós teremos o dia todo, acabando uma, começa a outra, acabando uma, começa a outra, uma maratona de palestras do livro A Caminho da Luz, tudo online, tudo ao vivo. Feliz Dia das Mães para todos, Nízia, feliz Dia das Mães, Luiz, feliz Dia das Mães, Walter, feliz Dia das Mães, obrigado. Selma, feliz de todos que estavam no nosso chat aqui informal. Feliz Dia das Mães. Qualquer dúvida, deixe em comentários que o Walter responde. Valeu. Muita luz e paz para todo mundo. Tchau, gente. Bye. Boa noite, Walter. A Casa Espírita Ilha de Paquetá, SEIP, agradece a presença de todos. Deseja que tenhamos uma excelente noite de sono reparador, com descanso do corpo físico. E que nosso espírito possa emancipar-se em missão de trabalho no bem ou em estudos em esferas espirituais mais elevadas. Se você gosta do nosso trabalho, inscreva-se no canal, dê seu like e compartilhe com amigos para que mais e mais pessoas possam ter acesso à nossa doutrina consoladora. Divulgar o Espiritismo também é caridade. Fique com Deus e que a paz de Jesus vos guie.